Meu nome é Elton Amaro dos Santos, sou bombeiro há 15 anos. Hoje eu estou na função de cabo, da Corporação de Corpos de Bombeiros Militar. Quando eu estava no Exército, gosto ainda, né? Sempre gostei, né? Sempre muita afinidade da parte operacional. E quando eu estava observando os vários tipos de ocorrências, né, que a área que o bombeiro atuava, né, salvamento, né, vítima presa às ferragens, né, também a parte de salvamento aquático, do atendimento pré-hospitalar. Então eu vejo que essa parte do bombeiro chama não somente a minha atenção, mas todos aqueles que têm esse sonho, né, de ser bombeiro militar um dia, que é de poder ser mão, aquela mão amiga na vida daquela pessoa que naquele momento difícil está precisando. É por isso que a gente tem um lema, né? O amigo certo nas horas incertas. Então, ser bombeiro é ser mão, né? Quando a gente pega essa palavra, né, sermão, e separamos ela, né, o sermão é você, na função que você está, ser mão na vida de alguém que precisa ali de uma ajuda em um momento difícil. Então, isso me chamou muito minha atenção. No período que eu ainda estava no Exército, nós já estávamos estudando, né? Então, não foi da primeira vez. E nesse período aí que a gente estava no Exército, porque quando eu entrei no Exército, eu só tinha 7 anos para poder ficar. Então, eu entrei como recruta e consegui enganjar, e através desse enganjamento eu tinha mais 7 anos, né? Só que nesse período, eu já estava com 5 anos, já estava indo por 5 anos já de Exército. E eu pensei, já está chegando meu fim. Falta pouco tempo, né, para mim terminar minha carreira no Exército e lá fora procurar um trabalho. Então, antes disso, foi o momento que eu então já juntamos uma turma, e é claro, muitas vezes sozinho e outras vezes em turma, buscamos estudar para nos preparar a nossa saída. Então foi aonde eu comecei a me preparar, né, estudando em grupo, estudando sozinho em casa. Minha esposa me ajudou muito, né, nessa fase. Ela sabia muito mais do que eu, muitas coisas, né, tem muita facilidade em algumas matérias. Me ajudou muito, sentou comigo, me ensinou bastante. Então, através disso, eu já estava me preparando para aquele próximo concurso. E sempre com aquele friozinho na barriga que meu tempo estava acabando. Quando você passou, qual foi a primeira pessoa que você contou? Minha mãe, meus familiares, né? Minha esposa, claro. Foi as primeiras pessoas que eu contei. E a gente na hora, a gente fica até desacreditado. Quando a gente olha e bate e vê que o nosso nome está na lista. Claro que não estava entre os melhores, mas meu nome estava na lista. Então eu fiquei muito feliz com aquilo ali. Liguei para minha mãe, minha esposa, né, que na época ainda era minha noiva, que me ajudou bastante. E são pessoas que agregaram valor na minha vida, depositaram confiança em mim e graças a Deus deu tudo certo. Foi marcante porque eu ainda estava em transição, saindo do Exército para entrar no bombeiro. Então nesse período eu ainda estava fazendo o processo seletivo, eu ainda ia fardado. Então essa transição para mim ela é inesquecível por quê? Porque nesse período que eu estava saindo da corporação e entrando nas fileiras, né, do Corpo de Bombeiros, eu ainda estava fardado, minha pastinha na mão e na sala dos instrutores, né, que na época hoje é o Major Maia, né, e o Subtenente Martins e o Sargento Igor, né, que hoje é Tenente Igor, entregando a pastinha para eles. E eles pegaram a minha pasta e naquele momento eu saí e falei assim, é amanhã, tudo vai se fazer novo. Então naquele momento eu retornei para o quartel, despedi do pessoal e no outro dia eu já estava entrando no Corpo de Bombeiros Militar. Então naquele momento ali foi marcante para mim, é inesquecível para a minha vida, porque a minha saída foi marcante. Porque na época o Coronel Oliveira Lima, ele me chamou e falou, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Parabéns, boa sorte, e se qualquer coisa precisar, estarei à disposição. A vida de bombeiro militar é uma aventura, né? Então cada ocorrência que a gente vai, a gente tem ocorrência que nos leva às emoções, né? Então, assim, entre tantas ocorrências, né, que eu já fui, 2 me marcaram muito. A primeira dela foi quando a minha esposa estava grávida, eu fui na ocorrência e nessa ocorrência uma criança tinha falecido. E o sargento que na hora me deu um lençol branco e falou comigo, Amaro, segura aqui. Aí eu subi na escada. Quando eu subi na escada e eu fui pegar ele, cuidado, é uma criança. Então, nesse momento me marcou por quê? Porque quando eu peguei naquela criança, minha esposa estava de 8 meses, ela estava grávida. Então, aquela ocorrência me marcou muito. Quando eu desci daquela escada e fui colocar aquele bebezinho no chão, eu lembrei dela. Então, aí, foi à noite, mas lágrimas veio nos meus olhos porque eu vi ali um bebê, que ali, pouco tempo de nascido, faleceu, e minha esposa estava grávida.
esperando um bebê. E a segunda ocorrência foi na cidade de Januária. Foi uma ocorrência de afogamento, onde 3 jovens estavam brincando, atravessando, né, o Rio São Francisco, só que um deles afogou. Neste período, montamos a guarnição aqui em Montes Claros e fomos até Januária. Fizemos o primeiro dia de busca, né, mergulhamos, segundo dia também, até que no terceiro dia o corpo boiou, os pescadores encontraram o corpo e pediram que a gente fosse lá buscar. E essa ocorrência me marcou muito porque quando a gente chegou lá, a gente utilizamos um saco, né, de cadáveres, colocamos esse jovem lá dentro, tinha 16 anos. Só que na ilha, a gente precisava voltar para a ilha. No voltar para a ilha, toda a família estava lá e a cidade toda. Já tinha muita gente. Então, quando a gente chegou lá, a mãe desse menino deu um grito. E o grito que ela deu foi: meu Deus, por que o Senhor fizeste isso comigo? E eu pensei, como que nós vamos fazer para chegar com essa criança lá? Com esse jovem, né? E quando a gente chegou lá, a gente parou o barco. E no parar o barco foi algo inacreditável. Aquela mulher, ela passou de uma forma tão rápida, rompendo o pessoal que estava lá, e queria ver o filho dela. Só que nós falamos: não, agora não, aguarda um instante, aguarda um instante. Ela: não, vocês não podem impedir de ver o meu filho. Eu preciso ver o meu filho. Aí o tenente lá falou assim: não, pode deixar ela ver o filho dela. Aí ela pegou e passou por nós. Quando ela passou por nós, ela abriu aquele saco de cadáver e olhou para aquele filho dela, ela abraçou, beijou, como se aquele menino estivesse vivo. E naquele momento, lágrimas brotam nos nossos olhos, né? Porque foi muito forte aquela cena. E ela então juntou, né, a pele dele, o sangue do filho dela, juntou com o rosto dela, e ela falou: meu filho, acorda. Sou eu, sou sua mãe, acorda, nós estamos aqui. Naquele momento foi muito comovente, foi muito forte essa cena. Então naquele período ali, a gente é bombeiro, mas a gente é ser humano. Então a gente também vê situações muito fortes. Então foi uma ocorrência que me marcou muito, porque ela ajoelhada, clamando pelo filho dela, mas o filho dela não ia voltar mais. Então marcou muito aquela ocorrência. Depois o pai dele também chegou, e os dois, aquela cena fica na minha cabeça, porque ele deitado no barco, ela abraçado ele no colo, e o pai ajoelhado do lado do barco, e pedindo que o filho voltasse. Como que é o sentimento de ver aquela gratidão daquela pessoa quando você chegou ali e ajudou aquela família? É aquela sensação de gratidão, de honra. Lembra que eu falei que no início, ser irmão na vida de alguém, agregar valor na vida de alguém, é uma sensação maravilhosa. Você poder estar ali socorrendo uma vítima, ajudando alguém, e a pessoa olhar para você e falar obrigado. E principalmente em situações complexas, igual o acidente de BR, né, vítima presa às ferragens. Quando a gente chega, a vítima está lá presa nas ferragens e ela tem vida, ela ainda tem vida. Então a agilidade da gente ali preparar o cenário para atender aquela vítima o mais rápido possível, e quando você consegue tirar aquela vítima onde alguém achava que não ia dar nada, aquela vítima sai em vida, toda imobilizada, e pega na sua mão e fala: bombeiro, não solta a minha mão, continua segurando a minha mão. A gente conduz aquela vítima até no interior da viatura. E a gente passa aquela vítima para a guarnição de UR e fala: pode ficar tranquilo, o pessoal vai te conduzir até o hospital. Aquela pessoa pega e libera aquela palavra, né? Muito obrigado. Eu achei que para mim era meu último dia. Então é uma honra ser irmão na vida de alguém. E a gente fica muito feliz. Eu fico muito honrado por fazer parte dessa profissão e de poder agregar valor na vida de pessoas. Tem essa nossa fase, né, profissional, bombeiro militar, mas igual você falou, também nessa fase também de pai de família, né? Chegar em casa e encontrar nossa família. É um dever de missão cumprida, e quando eu chego em casa é uma alegria imensa, porque sempre quando eu saio eu beijo a minha esposa, beijo a minha filha, né? Assim, papai está indo trabalhar. E quando eu chego, eu peço a Deus que transcorra tudo bem, que não somente eu, mas todos os meus colegas consigam, né, além de sair de casa, retornar para as suas casas. E é motivo de alegria poder chegar em casa, porque é na casa da gente que é o nosso conforto, é o nosso afeto, é o amor da família. É quando sua esposa chega em casa, ela fica maravilhada que, graças a Deus, mais um plantão, né, foi vencido. E agora estou, né, de retorno para casa. É quando você continua a sua vida ali. Bombeiro é bombeiro todos os dias, né? Se no trabalho ou na folga, é bombeiro todo dia. Mas quando a gente chega em casa, a gente encontra o nosso refúgio, o nosso cantinho, a nossa alegria, a nossa força, né, que vem da nossa família. Que sempre quando a gente sai, não somente eu, mas todos os meus colegas, tem ali uma família à espera, né, a expectativa do nosso retorno. Para você que está estudando e será, né, o nosso futuro, né, colega de trabalho, ser bombeiro é uma função nobre. Por ser uma função nobre, ela vai muito mais além do que remuneração, né, mas sim vestir essa farda com honra, com amor, com dedicação.
e saber que você vai ser mão, um amigo certo nas horas incertas na vida de alguém. Então a mensagem que eu deixo é, além de você se dedicar, se preparar, quando você passar, quando você chegar nessa posição de ser bombeiro um dia, faça por amor.